Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Arieska Meurer e eu vim falar sobre livros. Hoje eu quis trazer para vocês um tema que já faz um tempinho que eu gostaria de falar, que é todos os países que eu já visitei através dos livros. Eu, como muitas pessoas, adoro viajar, é uma das coisas assim que mais me traz satisfação, eu adoro conhecer novos lugares, mas infelizmente eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente outros países. No Brasil, eu já tive a oportunidade de conhecer outros estados. Aqui no Paraná, ir para Curitiba, para Foz do Iguaçu, outras cidades que não são tão turísticas. Já fui para Santa Catarina, em Urubici, Campos do Jordão, em São Paulo. Já fui para Mato Grosso do Sul, Ouro Preto, em Minas Gerais, Distrito Federal, dentre outros lugares. Mas viagens ao exterior ainda não aconteceram e, por hora, eu tenho que ficar satisfeita com as minhas viagens literárias. Então, eu fui tentando compilar, olhando o histórico do meu Scooby, tentando lembrar de outras leituras que eu fiz e consegui compilar o total de 24 destinos literários. O primeiro deles, eu já falei aqui em outro momento, foi a Rússia, através de Ana Karenina, Crime e Castigo, do Dostoiévski, O Duelo, de Chekhov, e agora estou fazendo a leitura de Guerra e Paz, do Tolstói. Esse daqui, inclusive, a gente está fazendo uma leitura conjunta. Se você tiver interesse, eu vou deixar linkado aqui o vídeo que explica como que funciona essa leitura e também o link de acesso ao grupo do Telegram. Como recentemente eu fiz um vídeo falando sobre literatura russa, eu também não vou me aprofundar falando sobre cada uma dessas obras, mas vou deixar linkado aqui para caso você tenha interesse em conhecer um pouquinho mais sobre Ana Karenina, Crime e Castigo e O Duelo. Segundo país que eu conheci através dos livros foi o Japão. Eu fiz a leitura de Coração, do Natsume Soseki. Eu tenho essa edição que foi lançada pela Tag Experiências Literárias num box especial que se chamava Volta ao Mundo em 7 Clássicos. Foi, inclusive, o primeiro livro que eu li desse box. Também me ajudou nas minhas visitas pelo Japão, Memórias de uma Geisha. Esse livro aqui, ele é um pouco polêmico, porque vocês vão observar que ele foi escrito por um homem americano que se chama Arthur Golden. Ele não é descendente de japoneses. Ele teria feito uma entrevista com uma senhora que inspirou a história dessa personagem aqui da Memórias de uma Geisha. Mas, segundo dizem, essa senhora não gostou do resultado final. Ela não gostou de vários trechos que ele deu a entender informações a respeito do caráter das geishas, que ela se sentiu ofendida. Então, apesar de ser uma história muito bonita, que traz muitas informações a respeito do Japão, do período ali da Segunda Guerra Mundial, ele é polêmico porque dizem que ele não é muito justo e realista com a história do Japão, com a história das geishas. E por fim, também li Meus Dias na Livraria Morisaki, que é uma obra que faz parte do gênero de cura, que eu também já comentei aqui em outro momento. Então, as minhas visitas ao Japão foram através dessas 3 obras. Também fazendo parte do Volta ao Mundo em 7 Clássicos, eu fiz a leitura de A Festa ao Ar Livre, da Catherine Mansfield, que foi a minha visita à Nova Zelândia. Por hora, destino literário, o único que eu fiz foi esse livro de contos, A Festa ao Ar Livre. Da África do Sul, eu fiz a leitura de Mood, do Sol Plaatje, que é uma história muito bonita sobre uma comunidade nativa da África do Sul, os seus primeiros contatos com os colonizadores brancos holandeses, né? Mas não só isso, também mostra o conflito com outras comunidades nativas e também com a vida selvagem da região. Agora, o destino que mais tem obras na minha estante, Inglaterra. Em breve eu vou produzir um vídeo sobre literatura inglesa. Tá sendo muito difícil para mim fazer uma filtragem, talvez ele tenha que ser feito em 2 partes. A Inglaterra eu visitei através de Norte e Sul, uma obra que inclusive traz as diferenças das cidades e das populações do norte inglês, mais vinculado à parte industrial do país, e o sul, que é mais rural e bem menos industrializado. Um dos favoritos da vida, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, se passa lá no período da regência e conta a história de amor e ódio entre Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy. E por fim, Jane Eyre, da Charlotte Bronte, a história de uma jovem órfã que cresce, se forma para ser uma preceptora e acaba se envolvendo com o dono de
uma grande propriedade que tem lá os seus segredos e os seus mistérios. Uma obra lindíssima que eu super recomendo. Sexto destino, Estados Unidos. Eu trouxe para vocês 3 obras que eu já fiz a leitura, que retratam diferentes momentos americanos. Nós temos Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, que começa ali no período da Guerra Civil Americana e acompanha a história de 4 irmãs no decorrer ali da sua infância e adolescência até entrar na fase adulta. Tem também A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. É uma história muito triste sobre uma jovem lidando com a depressão em um mundo que não quer parar para ouvir, não quer parar para entender quem passa por essas dificuldades de saúde mental. E A Casa da Alegria, da Edith Wharton, que foi muitíssimo difícil fazer essa leitura, porque apesar de muito bem escrito, de muito bem desenvolvido, a personagem principal fazia incontáveis escolhas difíceis, incontáveis escolhas egoístas, que só iam piorando a sua situação. Recomendo para quem não sofre com os personagens da mesma forma que eu. O próximo destino é a Alemanha. Eu visitei a Alemanha lá no período da Segunda Guerra Mundial com A Menina que Roubava Livros. Eu já fiz outras leituras também daquele período, mas na minha estante, no momento, eu só tenho essa edição aqui. Foi uma obra que ficou muitíssimo famosa ali nos anos 2000. Ela é contada pela morte, e a morte está contando pra gente alguns encontros que ela teve com uma criança, com uma menininha, e ela decide contar pra gente a história dessa menina. Depois, não tem uma edição física, porque eu fiz a leitura pelo meu Kindle. Eu li também, eu visitei o México com a obra Água para Chocolate, da Laura Esquivel. É um realismo mágico que eu, confesso, não sou muito fã. Eu gostaria de conhecer outras obras mexicanas, não me aprofundei tanto nessa visita literária. Inclusive, eu gostaria de pedir, se vocês têm outras indicações, outras recomendações de obras mexicanas, por favor, deixem nos comentários aqui pra mim. Também não tenho em mãos aqui a minha visita ao Paquistão, que foi com a obra Eu Sou Malala, que é o livro que conta a história da jovem Malala, que ficou muito famosa porque ela foi atacada pelo Talibã por causa do ativismo dela em relação ao direito das meninas e das mulheres, e ela conta pra gente como que foi que ela chegou naquele ponto e o que aconteceu após o ataque dela. Também fiz a visita ao Afeganistão com algumas obras do Khaled Hosseini. Aqui em casa eu só tenho, infelizmente, O Caçador de Pipas, mas também fiz a leitura de Cidade do Sol e O Silêncio das Montanhas. Outro destino que já tem um vídeo específico falando aqui no canal é Coreia do Sul. Também vou deixar linkado para caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre essas obras, mas eu fiz essa visita através de Bem-vindos à Livraria Ryunondong, Pachinko, apesar de que a grande maioria da obra Pachinko não se passa na Coreia do Sul e sim no Japão. Poderia talvez ter entrado lá na visita ao Japão, mas tudo bem. E Kim Ji-young, nascida em 1982. Mais um país que eu fiz a visita, mas infelizmente não tem uma edição aqui no meu acervo, é Adeus China. Uma obra, é claro, que faz a visita à China. Esse é um livro autobiográfico que acompanha a história de um menino que logo na infância é descoberto assim e ele é levado para ser um bailarino, para participar da companhia chinesa. Após um tempo, ele tem a oportunidade de ir para os Estados Unidos. E a história conta como que foi essa diferença cultural, tendo morado a sua vida inteira na China rural, muito pobre, e tendo a oportunidade de conhecer o mundo lá fora e o que acontece quando ele tem que voltar para a China. Também fiz uma visita à Suíça através de Frankenstein. Apesar de ser uma obra de uma autora inglesa, grande parte da história sobre esse monstro se passa, na verdade, em cidades suíças. Visitei a França através de O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux, A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, e O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. França também já tem um vídeo especialmente dedicado à sua literatura, também vou deixar linkado aqui para vocês conferirem. Visitei a Itália com a
obra da Helena Ferrante, Amiga Genial e A História do Novo Sobrenome. Ainda não terminei essa tetralogia napolitana, tá faltando A História de Quem Foge e de Quem Fica e A História da Menina Perdida. Estive na Bélgica com O Professor da Charlotte Brontë. Mais uma vez, a Charlotte Brontë, ela é uma autora inglesa, mas a história de O Professor se passa, em sua grande maioria, na Bélgica. O próximo é outro livro que também se divide com o Japão, A Terra Inteira e o Céu Infinito, que foi reeditado aqui no Brasil com outro nome, mais próximo do seu original, que é Um Conto para Ser Tempo, da Ruth Ozeki, e ela se passa em dois momentos diferentes, em dois países diferentes. Um deles é no Japão e o outro é no Canadá. Pelos cálculos que eu fiz, esse daqui foi o único livro que eu fiz a leitura do Canadá. Preciso mudar isso. Também não tenho em mãos a minha visita feita ao Egito, que foi com a obra Morte no Nilo, da Agatha Christie. Mesma coisa com a minha visita ao Vaticano, Anjos e Demônios, do Dan Brown. E Sejamos Todos Feministas, que traz realidades e histórias da Nigéria. Esse próximo, eu fiquei até na dúvida se eu colocaria, porque é uma passagem bem rápida, mas como eu acabei visitando a Índia através dele, eu trouxe sim O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. Também visitei a Grécia com a obra Circe, que apesar de ser uma personalidade mitológica e inclusive trazer algumas ilhas que não existem na vida real, também se passa algum trechinho ali em Creta, que é sim uma cidade, uma ilha que existe na Grécia e por isso entrou na minha contabilidade. Também fiz uma visita ao Ártico com a obra O Céu da Meia-Noite. O Ártico não é um país, ele na verdade é uma região que acaba se dividindo entre países diferentes, né? É uma obra meio distópica. Pelos meus cálculos, até o momento foram 23 destinos e eu não poderia encerrar esse vídeo sem falar do meu Brasil brasileiro. Muito mais do que as minhas visitas reais, eu conheci mais estados através dos livros. O projeto de leitura para conhecer os estados do Brasil tem ajudado bastante a gente nisso. Eu agradeço mais uma vez por todas as pessoas que têm engatado aí nesse projeto com a gente. Através dessas leituras, eu já tive a oportunidade de conhecer o Rio Grande do Sul com a obra Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, Santa Catarina com a obra Broquéis. Sou paranaense, mas conheci a obra literária O Vampiro de Curitiba, que eu confesso, eu não gostei. Quem assistiu o meu vídeo de resenha sabe o porquê que esse livro não deixou uma boa impressão em mim. Conheci São Paulo com Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, Rio de Janeiro com Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, Paraíba com Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, Pernambuco com Água Viva, da Clarice Lispector, Bahia com Capitães da Areia, do Jorge Amado, Ceará com O 15, da Raquel de Queiroz, Maranhão com o clássico Úrsula, da Maria Firmino dos Reis, Amazonas com a obra Dois Irmãos, do Milton Ratum, o Distrito Federal com Faroeste Caboclo, do Renato Russo e, por fim, o Acre através de Galvez, Imperador do Acre, do Márcio Souza. Bom, pessoal, esses foram os destinos que eu tive a oportunidade de visitar, de conhecer através dos livros. E agora eu gostaria de saber de vocês, se vocês conseguem fazer essa contabilidade, conseguem compartilhar comigo quantos países e quais países vocês já visitaram através das suas obras literárias. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E se você gosta de conteúdo de literatura, por favor, curta esse vídeo e sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Sugestões são sempre bem-vindas. Tenha um lindo dia e ótimas leituras. Tchau!